Olá, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Nossa aula de hoje será uma correção breve, né? Onde nós temos 3 questões, não é isso? Referente ao conteúdo que a gente viu já anteriormente, que é média, certo? Seja ela média simples, média aritmética ponderada e também sobre a mediana, tá? Então, são 3 questões, onde em cada questão, né, nós temos 3 alternativas que a gente precisa calcular média, mediana e moda, não é isso? Na primeira questão, ele diz o seguinte: calcule a média dos seguintes números. E daí nós temos letra A com um conjunto de números, não é isso? São vários elementos. Nós temos a letra B e a letra C. Então, nessa primeira questão, a gente vai calcular, a gente pode observar de acordo com os elementos, com os dados que a gente tem, a gente consegue observar que, porque quando pede a média, a gente precisa analisar que tipo de média ele está pedindo, né? Muitas vezes ele não vem dizendo calcule a média aritmética simples, ou então calcule a média aritmética ponderada. A gente precisa identificar. Nesse caso, de acordo com os elementos que a gente vê, observa, nós temos apenas valores, não é isso? A gente não tem peso para esses valores. Quando isso acontece, a gente calcula a média aritmética simples, onde a gente faz o quê? A gente soma, não é isso? Todos os elementos, a gente faz a soma de todos os elementos e divide pela quantidade de elementos que foram somados. Eu acabei esquecendo de fazer essa soma aqui, gente. Eu vou fazer já, tiro a foto e anexo ao vídeo, tá bom? Então, feito isso, somar todos os elementos e dividir pela quantidade de elementos que foram somados, a gente encontra a média aritmética simples, nesse caso, certo? Isso a gente faz na letra A, B e C. Pronto, na segunda questão, nós vamos encontrar a mediana dos números, certo? O que seria a mediana? É simples, né? Primeiro, a gente organiza, não é isso? Os valores que a gente tem em ordem crescente ou decrescente. Em seguida, a gente vai identificar os números centrais, certo? Desses dados, desses elementos que a gente tem. Ok? Então, organizamos aqui, são 3 alternativas também. Temos letra A, B e C. Fiz a organização aqui dos dados, dos elementos, tá? Nesse caso, eu fiz em ordem crescente. Observei que nós temos, nessa letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 elementos, certo? Quando eu observo que existem 14 elementos, uma quantidade de elementos... Deixa eu só dar uma mexidinha aqui rapidinho. Uma quantidade de elementos que seja par, o que é que eu faço? Eu divido aqui, eu faço a divisão por 2, eu divido os elementos, na verdade, para o número par anterior. Nesse caso, eu vou dividir, eu sei que tem 14, vejam só, eu sei que tem 14. Então, eu não vou dividir em 7 grupos, porque senão eu fico sem elemento central nenhum para identificar a mediana. Mas, nesse caso, se eu separar em grupos de 6, que equivale a 12 elementos, separei em grupo de 6 e separei em grupo de 6. Resultaram 2 números centrais. Quais foram os números? 3 e 3. O que é que eu faço para descobrir a mediana desse conjunto de dados aqui, desses elementos? É simples. Eu calculo a minha média com esses valores centrais aqui. Então, 3 mais 3 é igual a 6, dividido por 2, que foram 2 elementos que eu somei, que é igual a 3. Eu encontrei a mediana desses meus elementos, desses meus dados. Isso será feito na letra B e C também, tá? Lembrando que quando se trata de uma quantidade de elementos que seja ímpar, fica mais fácil, porque a gente divide, né, os elementos em partes iguais. E quando eu digo divide, eu quero dizer que a gente separa, a gente faz uma separação. E o elemento central que ficou, ele será a própria média, a própria mediana, certo? A menos que seja uma quantidade de elementos pares, a gente faz o que foi feito aqui em cima, a gente calcula a média aritmética dos elementos centrais. Mas nesse caso, a gente não precisa, porque ficou apenas um elemento, porque temos uma quantidade de elementos ímpares, tá? Da mesma forma, vai ser a letra C. E no terceiro, ele pede que a gente encontre a moda dos números. Para encontrar a moda é simples, né?
para encontrar a moda, basta a gente ver qual é o número que fica em evidência, o número que se destaca mais. Temos as alternativas A, B e C. Tem A, B e C. Cada um com seus conjuntos de elementos, né? São vários elementos. Onde, quando a gente vai observar, fazer a contagem, né, de quantas vezes de determinado número aparece, a gente vai encontrando a moda, certo? Então, na letra A eu tenho o número 4 como a moda, na letra B eu tenho o número 12 como a moda e na letra C eu tenho o número 93 como a moda, certo? Então, eu vou fazer o cálculo dessas aqui que eu acabei esquecendo. Eu vou tirar uma foto e vou anexar esse vídeo para que vocês possam fazer as alterações aí, tá? Um cheiro e até mais.